Bem, Fabiano me pediu para conversar um pouquinho também sobre as doenças exantemáticas. A gente tem uns 40 minutos para conversar sobre ela. Então, veja, a gente só chama de doença exantemática uma doença onde o rache é a característica dominante. Ou eu penso na doença porque tem rache, tá certo? Ou o rache vai ter que aparecer, senão ela não é considerada uma doença exantemática. Então, quando a gente fala de sarampo, a gente está falando de uma doença que, depois de 4, 5 dias de tosse e febre, o paciente vai ter o rache. Se ele não tiver rache durante o sarampo dele, não vai ser caso de sarampo. A gente vai chamar de rubéola porque tem rache. Então, todas essas doenças, a logomarca dela é a presença do rache. E é fundamental que a gente analise o tipo de lesão, dos sinais e sintomas que o paciente tem de forma concomitante ou que precederam o surgimento do rache e o dado epidemiológico, certo? E isso vai ter que permitir o diagnóstico, sem a necessidade do laboratório. Porque, por incrível que pareça, tem doença que tem rache e não tem laboratório, como a doença de Kawasaki. Não existe um exame para confirmar a doença de Kawasaki. E todo pediatra aqui já viu um caso de Kawasaki e já tratou. Então, às vezes, a gente tem uma necessidade por uma sorologia, por RT-PCR, e a medicina continua tendo doenças que não tem exame. A doença de Still é uma doença extremamente complexa e não tem exame. E a gente só faz exame para saber o que não é. Aí depois faz todos os exames para saber o que não é, diz é Still. Então, o fato de não ter exame complementar não é motivo para a gente não dar o diagnóstico da doença. Então, repetindo, Still não tem exame, Kawasaki não tem exame. E a gente dá diagnóstico, tá certo? Então, para não ficar essa sede, essa ânsia de um exame que confirma as coisas. Quando tem, melhor, claro. Sempre é melhor ter do que não ter, igual dinheiro, é melhor ter do que não ter. Mas não é necessário para ser feliz ter dinheiro, né? Todo mundo rindo aqui porque todo mundo está ganhando mal, todo mundo é feliz. Então, como a gente comentou no início, né? Então a raridade de algumas doenças que foi vivenciando esse cenário, a gente às vezes precisa do exame. Como é o caso, por exemplo, se surge um caso de rubéola. Como não tem mais rubéola, a rubéola foi controlada, para eu dizer de fato que é um caso de rubéola, eu vou precisar ter de fato uma comprovação laboratorial. Então a rubéola, a gente vai passar rapidamente, é uma doença bastante antiga, ela já não existe mais no nosso país, tecnicamente. Então, se você disser que está vendo um caso de rubéola, a gente vai dizer que não é. Você não está vendo rubéola, isso é uma ilusão. Mas eu preciso saber um pouco sobre essa doença. Das doenças exantemáticas, ela tem incubação muito prolongada, o que é ruim. Porque enquanto em algumas outras doenças a incubação é de 2, 3 dias, e a gente consegue relacionar um caso da escola com o outro, no caso da rubéola, a incubação pode ser praticamente 3 semanas. Então alguém tem a doença, a gente visitou lá, a criança foi lá na casa do tio, e volta para casa 3 semanas da doença, a mãe não consegue fazer essa relação entre a exposição e o surgimento. Toda doença de incubação longa, como rubéola, às vezes mononucleose, a gente não consegue detectar HIV, não consegue lembrar com quem foi que ele namorou para pegar a doença. Ele fica na dúvida, pode ter sido, pode não ter sido, né? O vírus tem uma transmissão aérea, então transmitido por aerosol, e precisa de fato ter um contato íntimo, diferente do sarampo. Sarampo é uma das doenças mais transmissíveis. Sarampo fica naquele grupo da difteria, sarampo, varicela. Esse grupo é extremamente infectante, contagiante. Se a gente tivesse que ter uma doença infecciosa transmissível raiz, a gente coloca sarampo, varicela e difteria. Sarampo é tão transmissível que você pega na praça. Se você está numa praça que tem vento, o ambiente é absolutamente aberto, tem alguém com sarampo, a pessoa que está próxima adquire. Para entender a transmissibilidade do sarampo. A rubéola não, ela é mais aconchegante, né? Então, o vírus sempre é esse mesmo princípio, replica na mucosa, no linfonodos, e alguns dias depois ele faz uma viremia. Veja que antes de aparecer o rache, portanto, não sei uma doença exantemática, é isso que faz a gente pensar na rubéola, o paciente já teve a viremia e o vírus já se disseminou.
E esse rache que o paciente tem é imunomediado, não é o vírus que está na pele. Diferente do Zika. Quando eu vejo uma criança com Zika, lá você atendeu a criança com rache florido, ela tem um rache no começo da doença, isso pode ser Zika, porque é o tropismo que o vírus tem do Zika pela pele. Na rubéola não é isso que acontece. Na rubéola eu tenho um fenômeno imunomediado. Se ela é imunomediada, eu já tenho uma produção de anticorpo. E é isso que faz a criança pintar, ou o adulto pintar. Por isso que durante o rache na rubéola, eu já devo ter uma IgM para a rubéola. E no rache da Zika eu não tenho. Porque o rache da Zika é o quê? Invasão da pele pelo vírus. Eu não tenho atividade do sistema imune. Na rubéola, quando eu tenho rache, eu já tenho um anticorpo presente. Então eu posso ter nesse momento, bem de fase aguda, ter a IgM. É diferente dos arcovírus, tá certo? Então rubéola é diferente. E claro, quando aquela criança faz o rache, como aquele rache é imunomediado, ela já tem anticorpo, o que acontece com a transmissibilidade? Cai. Ela já não transmite mais. Quando a gente se apeia, bicho, a mãe teve contato, né, está grávida com contato, quer dizer, a tia, vamos dizer, a tia teve contato com o sobrinho que está com rubéola, não sei o quê. Claro, pode transmitir, é evidente, mas a transmissão se deu. O que está acontecendo agora é exatamente a resolução da doença. Os anticorpos são protetores, de fato, mas, isso é importante, você pode ter rubéola mais de uma vez. Então, o fato daquele indivíduo ter tido rubéola não impede de ter tido rubéola mais de uma vez, a próxima vez. Inclusive com produção de IgM novamente. Porque é muito comum, se já teve rubéola, não vai ter mais. Tecnicamente sim, mas pode ter. Rubéola é uma doença que você pode ter mais de uma vez. Né? O que chama a atenção é uma febre baixa, mais ou menos como acontece com a Zika, e a adenopatia, que surge 1 a 5 dias antes do rache. Vamos repetir. O rache na rubéola é imunomediado, portanto, significa resolução da doença. Então você tem os pródromos, porque os pródromos são manifestações clínicas que não definem a doença antes do surgimento do marcador clínico típico da doença. Não se pensa em rubéola sem rache, a não ser na rubéola congênita, claro. Né? Então, quando eu vejo o rache, já foi. Então a criança transmitiu para trás. E geralmente tem essa adenopatia retroauricular dolorosa bilateral, que é bastante característica. O exantema é pink mesmo, né? Ela é rosa, é macropapular e pontilhado. E tem aquela característica semelhante da Zika, tem uma distribuição crânio-caudal. E ele generaliza ao final de 24 horas. Esse rache geralmente demora curta duração, geralmente 3 dias, e pode ser curto como 24 horas ou tão longo quanto 8 dias. Pode haver um enantema, pode ter tireoidite, e geralmente adultos ou adolescentes, quando tem a rubéola, vai ter um quadro mais sintomático que as crianças, mas essa é a regra de toda doença pediátrica. Todo adulto que tem sarampo, varicela, rubéola, tende a ter uma doença mais significativa do que as crianças. E aí é importante agora a gente falar da rubéola, porque a rubéola dá um comprometimento articular. Né? Tem um comprometimento articular, uma artrite, uma dor articular, artralgia, que pode demorar alguns dias, chegando até um mês. E aí eu posso confundir com a Zika. Então as coisas vão complicando. Porque se eu penso em Zika, tem que pedir dengue. Se eu penso em Zika, tem que pensar em rubéola também. Né? Porque é filho do mesmo pai da mesma mãe, no sentido epidemiológico. E a gente sabe que a cobertura vacinal do sarampo está baixa. Se a cobertura do sarampo está baixa e se a vacina do sarampo ela é dada junto com os outros vírus, rubéola não é uma vacina pura, né? Ela é dada em combinação com outros vírus, é uma tríplice viral. Então, se sarampo está baixo, a rubéola está baixa. Toda vida que cobertura vacinal está baixa, há uma possibilidade de aumentar o número de suscetíveis e a doença ressurgir. Então, de fato, esse tema doença exantemática é importante. Não tem tido registro de rubéola, mas eu penso que se a gente não pensa, não pede a IgM, porque eu desafiaria algum pediatra aqui se pediu alguma IgM para rubéola nos últimos 6 meses. Alguém pediu? Mas atenderam certamente crianças com rache e com poliadenopatia. Mas a gente tem uma fé. Diz a psicanálise, é um desejo, né? A gente tem esse desejo que a rubéola não circula. Como tem esse desejo, a gente não pede. Como não pede, não vê. Ela não está aí. Né? São os desejos. Desejo é impressionante. Então, comprometimento articular pode complicar com qualquer doença viral. Não é?
E a síndrome da rubéola congênita é dramática, principalmente com surdez e manifestação cardiovascular. É o diagnóstico diferencial, a gente vai comentando mais para frente. Então, rubéola é rápido, a mensagem da rubéola. O que é que a gente vai levar para casa da rubéola? Pródromo de 4 a 5 dias antes do rache, numa doença benigna, pense em rubéola. É o resumo da obra. Tá certo? Vou repetir. Se aquela criança tem uma febrícula, negócio, uma mialgia, a criança não está bem, e no 4º, 5º dia desse não está bem, surge o rache, pense em rubéola. Pela importância epidemiológica. Aí essa é uma questão interessante, e a gente não tem tempo de detalhar aqui, mas lá na comissão do sarampo a gente tem encontrado o sarampo em vacinados. Porque, na verdade, o que você consegue controlar é a disseminação da doença com a imunidade de grupo. Certo? O efeito rebanho. É uma outra discussão, não caberia aqui. Na verdade, se você vai vacinar tanta gente, você impede o vírus de circular. Mais ou menos isso seria, por isso que a gente não vê. Mas com a cobertura baixa, e como a doença está esquecida, porque os pediatras que estão aqui não têm pedido IgM para a rubéola, porque eles acreditam que a rubéola não existe, né? Aí não vai aparecer. Até que nasce um menino com cardiopatia, ou com catarata, ou com surdez, e alguém, eita, um caso de rubéola. Mas aí do leite, né? Porque já deve ter circulado. Eu penso que a gente, porque o seminário que Fábio chamou foi para doenças antemáticas, então o objetivo é esse, é alertar as pessoas para pensar nas doenças. A gente vai sair pedindo sorologia para tudo, mas eu tenho que fazer as considerações para essa doença. O sarampo, uma doença muito antiga, né? Ela tem uma incubação geralmente de 2 semanas. Veja, a descrição do sarampo foi feita há 2.000 anos. O vírus do sarampo foi detectado em 1954. Isso significa o quê? Que os médicos reconheciam a doença com sorologia? Não, com a clínica. Fazendo história clínica e exame físico. Que é o que a gente ainda hoje continua, igual esse médico, igual no tempo de Hipócrates. Eu penso que Hipócrates fazia da amnésia lá, ninguém notava, não no tablet, não estava lá no papirozinho, sei lá, no papel, não, no papel, quer dizer. Né? Então, se os médicos há 2.000 anos já reconheciam essa doença, por que a gente não reconhece? Qual é a dificuldade? Né? Claro que a gente vai errar, mas a gente erra com o exame. Mas o que eu quero dizer é que para fazer uma suspeita de sarampo, eu não preciso da sorologia. Eu vou precisar da sorologia porque é uma questão epidemiológica. Mas o doutor, de frente do seu paciente, ele pode pensar em sarampo. Porque nenhuma doença, que eu me lembre, nenhuma doença foi reconhecida pelo laboratório. Não sei se tem alguém aqui que gosta de história da medicina, eu não sou muito afeito à história, mas minha doença eu leio história, mas não leio de todas as doenças. Mas eu não tenho lembrança de nenhuma doença que o laboratório foi que disse que a doença existia, entendeu? Todas as doenças foram reconhecidas por clínicos e por epidemiologistas. Eles que disseram que a doença. E o laboratório veio ajudar na confirmação. A AIDS existiu e matou milhares de pessoas, ninguém sabia a causa dessa doença. A AIDS começa no final dos anos 70, matou gente, só em 83 que sabe que é o vírus HIV, daquela briga do Robert Gallo e o Luc Montagnier. E todo mundo tratava HIV, quer dizer, tratava síndrome de deficiência adquirida sem exame. Mas agora é uma pandemia, um negócio por exame que, né? A gente tem essa necessidade, eu acho que não precisa, para manejar e tal. Claro que a epidemiologia não vai dizer que tem um caso de sarampo em Goiânia sem um dado laboratorial, mas a história comprova. E toda vida que surge uma doença nova, ela surge sem laboratório. Só anos depois que aparece o laboratório. E sarampo é mais uma dessas doenças, né? Não vamos entrar no detalhe disso aí, o vírus só circula entre os seres humanos, ela está presente em todos os países do mundo. Vivemos hoje uma epidemia de sarampo na Europa, vivemos a epidemia de sarampo nos Estados Unidos. Esse ano, os Estados Unidos têm mais sarampo do que todo o tempo anterior. Certamente lá pela baixa cobertura vacinal, pela presença dos grupos anti-vacina, né? Eu não consigo entender como é que alguém pode ser contra uma vacina, mas existem esses grupos contra a vacina. E o Brasil, lamentavelmente, nos últimos anos, vem vivenciando uma epidemia dramática, uma das maiores epidemias que já viveu, com mais de 10 mil casos de sarampo no ano passado, e agora com 136 casos já confirmados de infecção por vírus do sarampo. Então, de fato, a gente vive essa epidemia e, mais cedo ou mais tarde, alguém com sarampo vai chegar em Goiânia. Eu não sei se tem casos aqui confirmados já de sarampo. Não, tem que ter. 1.300.000 pessoas, essas
foi para a Amazônia. Tem que ter, não pode. É impossível, eu acho impossível não ter. Somos vacinados. Eu estou dando minha opinião, eu acho impossível. E aqui é o centro-oeste, é um carrefour de estrada, de tudo, a meia hora de Brasília, né? O avião mal decola, já tem que pousar. Quando eu estava no avião, não decolou, prepara para o pouso. Né? Então, assim, Brasília é o centro do país, com tanta gente indo. É impossível. Impossível. Eu não acredito. Vamos buscar, porque deve estar acontecendo casos de sarampo, porque os casos de sarampo lá no norte tiveram diagnóstico de zika. O diagnóstico de zika e era sarampo. Certo? Porque é muito difícil a gente encontrar uma coisa que não sabe. É muito difícil encontrar uma coisa que não reconhece. Rapidamente, disse que quando os espanhóis chegaram no México, aquelas caravelas lá, os indígenas, né, do México, lá, os maias, estavam lá e viram as caravanas chegando. Mas como eles não conheciam as caravelas, não reconheceram que eram os indígenas. Entendeu? E os caras foram chegando, e eles foram olhando lá o mar, não conheceram, não analisaram. É isso que acontece com a gente médico. Você está diante da doença e aí termina dando um diagnóstico diferente. Então, o vírus, ele é lábio, mas ele termina em aerosol por muitas horas. Por isso que ele tem alta... Se tiver um sarampento aqui, então esse ar está cheio de vírus do sarampo. Quem não tiver vacinado, tiver com imunidade boa, certamente vai se contaminar. Certo? É uma doença bastante contagiosa e tem uma transmissão aonde? Em consultórios médicos. Então, na sala de espera da unidade de saúde, tem transmissão, isso é clássico, para o sarampo. E o sarampo não produz só o rastro, porque ele também pode estar relacionado à pancreatite esclerosante subaguda, que é uma doença fatal, tá certo? E que surge 7 anos após o sarampo. Veja, quando a gente discute doenças exantemáticas, ou essas arboviroses, a gente comentou, você tem dengue hoje, a mulher fica com depressão 3 anos. A gente tem sarampo hoje e vai ter uma pancreatite 7 anos depois. A gente tem zika hoje e aquele menino tem microcefalia pelo resto da vida. A gente tem chikungunya hoje e dor articular por 3, 4 anos. Então, aquela coisa de doença só aguda é verdade. Mas algumas dessas doenças, alguns pacientes têm doença crônica, em virtude dessa infecção aguda pelo vírus do sarampo. Produz uma imunodeficiência importante, tá certo? E o vírus do sarampo, então vamos lá. O vírus do sarampo é uma doença exantemática, e todo mundo fica buscando o rash. De fato tem. Mas é um vírus respiratório, o vírus do sarampo. Ele invade o epitélio respiratório e prolifera no epitélio respiratório. E faz um processo inflamatório, podendo dar pneumonia de células gigantes. E é nesse movimento respiratório que a pessoa tosse. Sarampo pode ter um rash fluxo, mas não existe sarampo sem tosse. Do começo ao fim da doença, a pessoa tosse. E essa tosse é que é rica em vírus e que transmite a doença. E aí, eu faria a seguinte pergunta. Quem foi o clínico aqui que atendeu um paciente com tosse nos últimos 30 dias? Todo mundo. Não tosse todo mundo. Quem foi que pensou em sarampo? Ninguém. Porque o pródromo do sarampo é febre e tosse. Até que sussurrache, passam-se vários dias. Compreende? Por isso que para pensar em sarampo, eu tenho que pensar no pródromo. Porque o pródromo do sarampo, por que é pródromo? Não é porque é uma coisa boa, não. Período prodrômico é um período onde os sintomas não são cardinais. Eu não consigo fechar o diagnóstico. Mas se eu sei que o meu país vive uma epidemia de sarampo, ao atender uma pessoa com febre, tosse, os olhos inflamados, eu tenho que pensar em sarampo, antes do rash. Porque quando ele pintar, aí a avó tem que dar o diagnóstico. O professor dizer, se a avó dá o diagnóstico, não precisa de médico. Então a gente tem que estar atento, porque nós vivemos uma nova situação epidemiológica. Uma situação do vírus certamente circula, 2, baixa cobertura vacinal. Aí lá vai aquele Deus nos acuda, fazer bloqueio, não sei o que, aí o povo quer fechar a escola, a confusão vai feia do mundo, quando, na verdade, isso poderia ser feito de uma forma muito mais simples. Então, veja, o vírus do sarampo é um vírus respiratório, e que, passado alguns dias, aí sim que ele vai produzir o rash, que na mucosa vai ser, obviamente, o enantema, e vai produzir a mancha de Koch. E aí é outro problema. Quando a gente estudava na faculdade que tinha sarampo,
o professor de pediatria, ele pedia para a gente examinar a cavidade oral, e a gente começava examinando a cavidade oral pelas bochechas. Pegava a espátula, bochecha direita, bochecha esquerda, depois que ia no orofaringe. A impressão que eu tenho é que os pediatras de hoje examinam a garganta do menino. Eu penso, sabe? Eu tenho essa impressão. Que ele não pega a espátula e vê a bochecha direita, bochecha esquerda, e depois que vai no orofaringe. Depois que não tem mais abaixador de língua. O que a gente tem é um pau de botar na boca. Eu vou lhe dizer, porque antigamente a espátula ela era em 2 níveis. Então você segurava, quem tem mais de 50 anos aqui lembra, você abaixava a língua da criança e via toda a orofaringe dela. E a mão ficava abaixo. Agora é uma espátulazinha de pau, que a mão fica no meio. Aí fica a mão, o menino chorando, a mãe aperreada, você não examina. É assim que acontece, viu? Presta atenção. A gente, eu vou dizer, eu peço à enfermeira, digo, me dê o pau que está na boca. E aquilo não é uma espátula. Uma espátula, por exemplo, da orofaringe, ela tem 2 níveis, e você realmente, a mão, é como quase um afastador de cirurgia. Que você usa a mão, mas a mão não fica no campo cirúrgico. A mão fica fora. Mas não tem mais, né? Já dei por perdido. Essas espátulas não vão voltar, porque é de metal, precisa autoclavar, e lá vai começar aquele moído. Até Deus queira que apareça um ambientalista para dizer que aquele pauzinho está destruindo a Amazônia, e que a gente tem com as espátulas de metal, por exemplo. Eu rezo a Deus que os ambientalistas façam isso. Então, nunca que a gente vai encontrar o óbito. Porque eu desafiaria se tem uma urgência pediátrica, que o pediatra examine a bochecha do menino. Se não examina, não vai ver o corpo. E não vai dar o diagnóstico de sarampo, né? Então, os pacientes vão ter o rache do sarampo é bem típico, ele é morbiliforme, né? Tem que ver, bem miudinho, e rache, o exantema, a palavra exantema significa que é algo que surge bruscamente e que tem pele sã com pele comprometida simultaneamente. Então esse rache ele é crânio-caudal e tipicamente esse paciente vai ter os pródromos, e os pródromos eu tenho fotofobia, conjuntivite, tosse, febre e anorexia. Essa é a clínica do sarampo, até que surge o rache. Quando surge o rache, ele é mesmo o rache da rubéola, é imunomediado. Então a criança já está entrando no processo de boa resposta e de melhora. Todavia, nesse momento ela pode fazer a pneumonia de células gigantes, que é dramática, pode depois também fazer uma infecção bacteriana, um quadro séptico e morrer, porque o sarampo é uma das doenças que produz maior imunodeficiência, muito parecida com a imunodeficiência aguda produzida pelo vírus HIV. Então a contagem de linfócitos TCD4+, vai muito lá para baixo, e a criança faz inclusive diarreia por criptosporídeo. A imunidade do sarampo ela é duradoura, né? Dificilmente você vai ter um caso secundário após a infecção natural, e se acredita que o vírus do sarampo ele fica latente. E é isso que é responsável pela imunidade duradoura dos pacientes com sarampo. Basicamente, assim, rapidamente, alguns vírus eles nunca morrem, eles ficam como o vírus da herpes, varicela, eles ficam vivos no nosso corpo, mantendo essa imunidade. E essa imunodepressão é tão interessante no sarampo que pode, inclusive, negativar um PPD ou facilitar o surgimento de uma tuberculose. Então, mais uma vez, falando do período prodrômico, né, a conjuntivite é importante, de forma que a criança fica com a fotofobia, ela fecha um pouquinho os olhos e faz o que se chama de face sarampenta. Quem já viu um caso, certamente não vai esquecer. Confrontando com os casos de Zika, que dá conjuntivite, não tem face sarampenta, não tem a fotofobia, os casos de Kawasaki também não tem fotofobia, né? E mais uma vez, lembrando que o sintoma respiratório pode simular uma doença grave. Então, depois do rache, a febre vai diminuir, tá certo? E o paciente vai evoluindo positivamente, sendo a tosse o último sintoma a desaparecer. Alguns exemplos da mancha de Koplik, do exantema, obviamente que numa criança de pele branca é muito mais fácil de ver, mas as crianças de pele escura, as negras, podem fazer um sarampo grave, em especial se está relacionado à desnutrição. A gente não tem mais esses casos de desnutrição no país, todavia a gente tem muita criança imunodeficiente. Várias crianças usam corticoide com frequência, várias crianças usam corticoide porque tem uma doença que precisa usar corticoide, e várias crianças utilizam os imunobiológicos. O imunobiológico hoje ele está sendo utilizado em várias doenças, inclusive
na pediatria, e essas crianças podem, de fato, fazer uma doença grave. Então, a descamação do sarampo é bem importante, a descamação fulfurácea, parece de fato uma farinha, e a palma da mão e a planta dos pés não descamam. As complicações geralmente são na área do sistema respiratório, e as infecções bacterianas são causas importantes. De forma que, quando a gente interna um sarampo, precisa estar atento. Os casos de óbito geralmente ocorreram no Brasil em crianças indígenas, né, que teve um retardo do diagnóstico e tal, e elas fazem complicação bacteriana. Tem que ter cuidado com a encefalite, não é? Então, se o sarampo desenvolve recrudescência da febre, dor de cabeça e convulsões, mudança do estado da consciência, certo? Fabiano vai avisar com certificado só quando encerrar aqui. E esse paciente pode estar tendo um quadro de encefalite. Existem algumas situações especiais que eu queria chamar a atenção. O sarampo modificado é um sarampo em um indivíduo com algum tipo de imunidade, tá certo? Então, uma criança que nasce de uma mãe que teve sarampo, por ter anticorpos contra sarampo, ela pode ter um rache, pouca febre e ter um sarampo modificado. Compreende? Porque imunidade, embora a gente entenda que seja 0 ou 1, a gente pode ter imunidade parcial. Então, se o vírus do sarampo está circulando, se aquela mãe tomou vacina de sarampo, a criança nasce com anticorpo. E ela pode ter um sarampo modificado. O que é o sarampo modificado? Um sarampo sem a mancha de corpos, sem um rache. O que é que sobra? Tosse, febre, conjuntivite. E eu duvido que um pediatra tendo um menino com tosse, febre e conjuntivite e pense que seja sarampo. Então, qual é o componente, qual é a pitada que ele tem que botar nessa criança? A pitada epidemiológica. Qual é a pitada epidemiológica? O vírus está circulando no Brasil. 2. Goiânia é uma cidade que está no centro do país. E entra e sai milhares de pessoas. Então, é caminho, é rota para várias pessoas. Então, eu tenho que pensar realmente no sarampo. O sarampo atípico é um sarampo que quase não vai ter mais, e de repente é um sarampo que as pessoas tinham tomado vacina de vírus mortos, que foi usada nos anos 60. Nos anos 60 não se usa mais. Eu penso que isso a gente não vai ver. E aí vem a questão do sarampo no imunodeficiente. Lembra que os imunodeficientes, em especial aqueles que têm imunodeficiência celular, não podem tomar a vacina do sarampo, né? Então, como não podem tomar, essas crianças, esses adultos podem ter o sarampo, e é um sarampo sem rache. Mais uma vez, um sarampo sem rache e com grave comprometimento respiratório. E as pessoas imunodeficientes entram nos hospitais, quem trabalha no hospital aqui, o Marcos trabalha no hospital, você atende Vila Barreira, um hospital de alta complexidade, e eu penso que lá deve ter várias pessoas imunodeficientes que internam com quadro respiratório, e o diagnóstico de sarampo não passa na cabeça de ninguém. Se não passa na cabeça do clínico, não entra para a vigilância, se não passa para a vigilância, a gente não vai pensar. Não estou dizendo que isso é comum, mas o problema é que a gente tem uma população imunodeficiente muito grande. Hoje nós temos muita gente com HIV, usando imunobiológico, pulsoterapia, etc, etc. Então a gente pode estar vendo esses casos, né? Tem relação com a gravidez, produzindo parto prematuro ou aborto, e classicamente o sarampo agrava a tuberculose, né? E você não pode vacinar nenhum tuberculoso. Isso é importante, porque tem as campanhas de sarampo e muitas vezes a campanha é feita indiscriminadamente, né? O vírus do sarampo é um vírus atenuado, vivo atenuado, e ele pode agravar a tuberculose. Então tem que primeiro esperar curar a tuberculose para depois vacinar. E todo mundo sabe que a tuberculose, pelo menos lá na nossa região, nós temos todo dia milhares de casos de tuberculose. A doença está completamente fora de controle. Nos adultos, geralmente o sarampo é mais grave, né? E lembrar que o diagnóstico clínico é fácil. Laboratorialmente os pacientes têm leucopenia. E se você suspeita de sarampo, o melhor exame a ser feito é a pedido do isolamento, da pesquisa do vírus do sarampo por RT-PCR, né? Isso pode ser feito no swab de faringe ou na urina. Todos os LACENs estão capacitados a fazer o teste, e eu penso que em cada unidade de saúde alguém está capacitado na coleta. Tem que estar, porque o vírus do sarampo está circulando e pode chegar. Se não está capacitado, o médico não pensa, ninguém coleta, o sarampo não ocorre. Você tem que ter, o ideal, ter uma IgM positiva, que você colhe uma primeira amostra e em intervalo de 2, 3 semanas você colhe uma segunda amostra para ver a soroconversão, incremento dos tipos da IgG ou a soroconversão de uma IgM negativa para uma IgM positiva, né?
o diagnóstico diferencial é nessas doenças todas que a gente já falou, e o tratamento não tem droga anti-sarampo, né? Não existe uma droga antiviral para o sarampo, portanto o tratamento é puramente suportivo. Dá-se vitamina A porque a lesão epitelial do trato digestivo é muito grande, então o turnover de células é muito grande, é um consumo grande de vitamina A, e você precisa dar vitamina A para essas crianças. Foi uma experiência lá pelos anos 80 feita na África, que é adotada para você evitar uma hipovitaminose A, né? Então, atendendo um paciente com sarampo, a gente sempre vai fazer as mesmas perguntas, né? Se o diagnóstico é sarampo, né? Se ele está na fase de infecção, aquela fase prodrômica, se está na fase de remissão ou se está na fase toxêmica. A fase toxêmica é sempre quando o paciente ele se encontra grave, né? E você vai classificar o sarampo típico, aquele sarampo com rache, cólica, febre, tosse, conjuntivite, fotofobia, anorexia. Ou o sarampo modificado, ou seja, os pacientes com imunidade parcial, ele pode ter um sarampo modificado. Ou aqueles com imunodeficiência podem ter um sarampo mais grave sem o rache. Vou repetir, o rache é uma manifestação imunomediada, tem que ter imunidade. Se não tem imunidade, não faz rache, faz só o quadro pulmonar e pode morrer. E a categoria de intervenção, se é ambulatorial ou intervenção hospitalar. Um exemplo de um sarampo com pneumonia, tomografia mostrando o quadro gráfico. Bem, nesses 10 últimos minutos a gente vai falar um pouquinho da síndrome Mompé-Boca, que ocorreram alguns casos e havia uma certa confusão diagnóstica da síndrome Mompé-Boca. A síndrome Mompé-Boca é uma doença que foi reconhecida já há vários anos e relacionada ao vírus Coxsackie. Esse Coxsackie A16, mas dos enterovírus, existem vários vírus. Impossível a gente saber quais são os vírus. O importante é a gente saber que a síndrome Mompé-Boca, ela é uma doença de natureza viral, causada por um vírus Coxsackie, embora outros enterovírus possam causar a síndrome Mompé-Boca. É uma doença que normalmente vai afetar mão, pé e boca, você não tem esse nome, né? E a doença começa com um enantema na cavidade oral. A esse enantema surgem umas vesículas, essas vesículas se ulceram, né? Elas rompem e fica uma úlcera. Essa úlcera, dependendo, pode ter ou não ter um componente doloroso. Geralmente tem, embora, por exemplo, uma prima infecção herpética ou a herpangina seja mais sintomática. Mas geralmente, a síndrome Mompé-Boca vai dar lesão em cavidade oral suficientemente sintomática para prejudicar a ingesta de alimentos e de água. E algumas crianças têm até a incapacidade de deglutir, ficam salivando excessivamente, em alguns casos mais sintomáticos. É uma doença típica do grupo pediátrico, entre 6 meses e 3 anos de idade. Todavia, adultos podem ter. E a gente vai ver que pode ter algumas variações clínicas, apontando inclusive para uma gravidade dos sintomas, ou uma gravidade da manifestação clínica em outros órgãos. Porque normalmente o que acontece? Como é que acontece uma doença viral típica? O vírus vem, afeta o primeiro órgão-alvo, produz uma viremia e afeta o segundo órgão-alvo. Todo vírus é assim. Esses enterovírus, dengue, zika, todo vírus é assim. Né? Eu sou picado pelo mosquito, vem para o linfonodo regional, né? Ele proliferou aqui, produz uma viremia e afeta outros órgãos, segundo órgão-alvo. Então, dengue vai afetar fígado, vaso, etc, etc. Todo vírus é assim. Então, o Coxsackie também vai fazer a mesma coisa. Ele tem uma proliferação inicial, de mucosa local, produz uma viremia mais baixa e depois vai afetar lá o pé, a mão e a boca do paciente. Então, a manifestação clínica segue essa sequência. Normalmente, no enantema, a mãe não vai consultar, porque é febre, mal-estar, anorexia, ela guarda um pouquinho ali, ela não vê nada. Quando ela vai no médico, normalmente já está na fase mais sintomática. Ou seja, eu não vi o enantema, não vi a vesícula, o que eu vejo agora são as aftas, ou seja, são as úlceras que o paciente tem na cavidade oral. E vejo as lesões na mão e nos pés. Embora ela seja uma síndrome mão-pé-boca, você pode ter a localização das lesões em outras regiões. Na região glútea, por exemplo. Só que, em geral, na região glútea, você não vê vesículas. Você vai ver só as máculas.
mas é a mesma doença. Tem um amigo meu que dizia assim, mão, pé, bunda e boca. Né? Então a região glútea tem lesão. Na criança é fácil, porque a mãe quando bota a criança na cama já tira a roupa toda, a gente vê a bunda do menino. Mas quando a gente atende um adulto, geralmente nunca vê a bunda do adulto. E aí fica difícil às vezes de ver. Ou se vê, a gente diz, não, como eu nunca vi, isso não é assim de mão, pé, boca. Mão, pé, boca é mão, pé e na boca, não é bunda. Mas a região glútea pode ser afetada, mas é uma lesão diferente, tá certo? Não, quase nunca você vai ver na região glútea, quer dizer, é uma mesma doença, produzindo manifestações clínicas distintas, só pela localização, só porque tem na região glútea, né? Aqui a lista dos vírus que produzem isso, vamos ver algumas figuras, né? Essa é a lesão típica, né? Úlceras pequenininhas, né? Na língua do paciente, úlceras presentes na mucosa oral, muito parecido com uma mancha de Koplik. A diferença é que a mancha de Koplik tem o quê? Manifestação respiratória, porque sarampo é um vírus respiratório, então tem tosse, tem febre, coriza, conjuntivite, tudo isso faz parte das manifestações clínicas do sarampo. Na mão, pé, boca, o que você tem é o enantema ou o exantema e a febre. Não deverá ter as manifestações respiratórias. Lesões típicas do pé e alguns pacientes, né, podem desenvolver uma forma atípica da doença. O que é uma forma atípica da doença? Uma forma pouco comum, mas que é grave. Então, alguns adultos podem ter uma manifestação dessa. E é difícil a gente fechar o diagnóstico. Por quê? Primeiro que dificilmente a gente consegue fazer uma sorologia para Coxsackie A16. Difícil. 2. Quando uma criança tem o Coxsackie, ela transmite a doença, geralmente, pela via fecal-oral. Então, imagina uma creche, né? Aquela criança tem o Coxsackie, elimina nas fezes, a outra criança tem contato com as fezes daquela criança, que não é exatamente as fezes, mas a transmissão por mão suja, da babá, da professora, de não sei o que. É assim que essas doenças são transmitidas, não é? Então, e a eliminação do vírus das fezes pode se dar por tempo muito prolongado. As doenças que a gente comentou agora, por exemplo, rubéola e sarampo, o que é que a gente disse? Quando tem o rache, a disseminação do vírus foi para trás. A contagiosidade do vírus foi para trás. No Coxsackie, ele tem Coxsackie hoje e pode transmitir por semanas o vírus. Então, é impossível quase que esse adulto com esse pé tenha um caso índice para dizer que pegou. Entendeu? Porque ele vai ter contato com uma professora, por exemplo, vai ter contato com as fezes do menino que acabou de voltar das férias. E o menino teve mão, pé, boca e ela não vai fazer a relação. E o menino, ela foi lá fazer o asseio da criança e se contaminou. Então é isso que dificulta muitas vezes o nexo ou vínculo epidemiológico para dar o diagnóstico da síndrome de mão, pé, boca. Existe o enterovírus A71 que tem produzido surtos com comprometimento do sistema nervoso central e o Coxsackie A6 que tem produzido doença mais duradoura, porque geralmente ao final de 7 dias você tem a cura da doença síndrome de mão, pé, boca. Se a infecção for causada pelo Coxsackie A6, pode durar até 12 dias. Isso faz o médico pensar que está diante de uma outra doença. Mão, pé, boca é uma doença, varicela é outra doença. Posso confundir? Não deve. Não deve confundir. Por quê? Porque na varicela, a varicela é uma doença que se caracteriza por febre, o rache, pode ter comprometimento da cavidade oral, mas a lesão de pele segue uma sequência. Qual é a sequência? Vesícula, pústula, crosta. E como ficam aparecendo lesões em tempos diferentes, eu tenho o que se chama de polimorfismo da lesão. No mesmo local, eu vejo vesícula, vejo pústula e vejo crosta. É isso que caracteriza a varicela, distintamente da síndrome mão, pé, boca. Certo? Então, essa é a logomarca da varicela. 2. A varicela, ela afeta todo o indivíduo. Não tem tropismo pela mão, pelos pés e pela boca. Então, o tronco do paciente vai estar afetado, diferentemente da síndrome mão, pé, boca, que quase nunca você vai ter um comprometimento, a não ser que seja por esse A6, o comprometimento do tronco, é na mão, no pé e na boca do paciente, tá certo?
E o paciente normalmente não tem grandes sintomas. É muito mais uma preocupação da mãe do que a criança não se alimenta bem do que com gravidade. Você não vai ter repercussão respiratória, sistêmica do paciente com a síndrome mão-pé-boca. De forma que o diagnóstico é puramente clínico, né? O médico vai dizer que é síndrome pé-boca e vai ser síndrome pé-boca, mas vai chegar em casa, vai conferir no Google e vai ver que está certo o médico, né? Não tem vacina e o tratamento é puramente sintomático, certo? Então, você vai tratar os sintomas e ter a preocupação com a hidratação do paciente, né? Manter ele hidratado. Se realmente ele não aceita líquidos por via oral ou alimentos, você talvez, em situações excepcionais, você vai ter que internar o paciente e hidratar por via venosa. É isso que você vai fazer na síndrome mão-pé-boca. Agora, é importante a lavagem das mãos. Então, manusear uma criança, não é? Levar ao banheiro, você tem que lavar as mãos de uma forma mais aprofundada, exatamente para evitar a disseminação. Pode ter a disseminação por pegar na lesão e inoculação direta, mas geralmente é por via fecal-oral. Varicela, via respiratória, não é fecal-oral, né? Mão-pé-boca é via fecal-oral. E a gente sempre tem um negócio que o cocô do menino não contamina, né? Tem essa ideia. A gente não tem nojo do cocô do menino e troca a fralda do menino, né? E às vezes esquece de lavar a mão. Vai ter que lavar, principalmente se tiver mão-pé-boca, porque essa é a forma principal de transmissão, né? O outro aspecto importante é que você tem que afastar as crianças da escola. Não pode mandar para a escola, senão você vai gerar um surto naquela escola de síndrome mão-pé-boca, né? Afastar do trabalho se for um indivíduo adulto. Rapidamente, 1 minuto sobre o parvovírus B19, né? Basicamente é um vírus que também produz rash do articular, um rash que tipicamente tem a síndrome da face esbofeteada, então a bochecha da criança fica bastante vermelha, pode ter um rash que evolui e que produz dor articular, uma dor articular que pode demorar algumas semanas. Em pessoas que têm hemoglobinopatia, pode ser causa de uma crise aplástica, uma anemia plástica transitória. Seria da gravidade, e nas grávidas a hidropsia fetal. Mas eu vou pensar em parvovírus toda vida que eu vi o rash na bochecha. Vou pensar em mão-pé-boca toda vida que tiver comprometimento na mão, no pé e na boca. Vou pensar em sarampo toda vida que eu tiver comprometimento respiratório, junto com comprometimento conjuntival. Vou pensar em rubéola toda vida que eu tiver um rash com adenopatia precedido de 4 ou 5 dias de prova. Vou pensar em zika quando eu tiver rash com prurido. Vou pensar em dengue toda vida que eu tiver mialgia, cefaleia e febre de 2 a 7 dias. E chikungunya, febre com dor articular intensa. Decido meu diagnóstico. Se eu não sei da doença, abro o manual, leio, traço a conduta e não precisamos de laboratório para conduzir esses casos, embora em algumas situações o laboratório é importante para a vigilância. Era isso que eu tinha a dizer. São 16 horas e a gente encerra por aqui.